Chegou a hora de recompensar Rafael, o anjo Rafael. Mas até então eles não sabiam que era o anjo Rafael. Terminada a festa do casamento, Tobit chamou seu filho Tobias e lhe disse: Filho, está na hora de você pagar esse homem que o acompanhou e dar-lhe também algumas gratificações. Tobias respondeu: Pai, quanto devo dar a ele? Mesmo que eu dê a ele a metade dos bens que trago comigo, não me faria falta. Olha só. Tobias com o pai falou: nem que eu dê a ele a metade de tudo que eu trouxe, não vai me fazer falta, pode dar. Para mim tudo bem, ele foi uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito. Ele me conduziu são e salvo, libertou minha mulher, resgatou o dinheiro e ainda curou o Senhor. Como é que vou lhe pagar? Tobit disse: Filho, ele bem merece a metade de tudo que você trouxe. Então Tobias o chamou e disse: Como pagamento, pegue a metade de tudo o que você trouxe e vá em paz. Mas ele chamou os dois à parte e disse: Bendigam a Deus e proclame diante de todos os seres vivos. Então Tobias o chamou e disse: Como pagamento, pegue metade de tudo o que você trouxe e vá em paz. Mas ele chamou os dois à parte e disse: Bendigam a Deus. Fala com Deus, bendiz a Deus. E proclame diante de todos os seres vivos os benefícios que ele concebeu a vocês. Bendiga e cante ao seu nome. Anuncie a todos os homens como convém as obras de Deus. E não se cansem de se agradecer. Não devemos nos cansar de agradecer a Deus. Não se canse, não se canse. É bom manter oculto o segredo do rei, mas é necessário revelar a manifestação das obras de Deus. Pratiquem o bem e não lhe acontecerá nenhuma desgraça. Olha só. É bom manter oculto o segredo do rei. O que ele quis dizer isso? É bom manter oculto as coisas de Deus. Mas é necessário revelar a manifestação da obra de Deus. Então é necessário revelar as obras que Deus fez de maravilha sobre a nossa vida. Ser testemunho de Jesus Cristo, né? Ser testemunho de Deus. Pratiquem o bem e não lhes acontecerá nenhuma desgraça. Quando a gente faz o bem, nada de mal acontece. Vale mais a oração com jejum e a esmola com justiça do que a riqueza adquirida com a injustiça. Não é melhor praticar a esmola do que acúmulos de ouro? Então é melhor praticar a esmola do que acumular ouro, né? A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Quem pratica a esmola terá vida longa. Quem pratica a esmola tem vida longa. Quem pratica ajuda ao próximo tem vida longa. Os pecadores e injustos são inimigos de si próprio. Vou revelar-lhe toda a verdade, sem ocultar nada. Já lhe expliquei que é bom manter oculto o segredo do rei. Oh, glória a Deus! Já lhe expliquei que é bom manter oculto o segredo do rei. O que ele quis dizer? Já pensou? Sair espalhando por aí do anjo Rafael? Às vezes é melhor manter oculto algumas coisinhas. Ó, já lhe expliquei que é bom manter oculto o segredo do rei, mas as obras de Deus devem ser proclamadas publicamente. Tipo assim, a visão dele. Eu voltei a enxergar porque Deus me curou. E o meio disso, que é melhor manter o culto, porque nem todo mundo vai acreditar. Então é bom manter o culto do jeito que Deus ensina. Então, mas as obras de Deus devem ser proclamadas publicamente. Quando você e Sara oraram, era eu quem apresentava o memorial da súplica de vocês diante do Senhor glorioso. A mesma coisa eu fazia quando vocês sepultavam os mortos. Quer dizer que quando eles oravam e quando eram sepultados os mortos, era o anjo Rafael que estava ali para apresentar para Deus. Quando você não teve dúvidas em deixar o almoço, a comida para ir esconder o morto,
Eu fui mandado para provar a sua fé. Oh, que tremendo! Quando você não teve dúvida em deixar o seu almoço, porque não ia almoçar, lembra no começo? Que ele ia almoçar, então ele pediu o filho dele para que viesse, fosse lá na cidade, buscasse alguém para comer com eles, e aí soube que tinha um morto lá, então ele largou a comida e foi lá pegar o morto para trazer para velar. Então, olha o que o anjo fala sobre isso. Quando você não teve dúvida de deixar seu almoço, a comida, para ir esconder o morto, eu fui mandado para provar a sua fé. Olha só, o anjo foi lá para provar a fé dele. Da mesma forma, da mesma forma, fui mandado para curar você e sua nora Sara. Então o anjo Rafael foi mandado para curar Tobite, pai, e a nora Sara, porque as orações tinham ido em conjunto para o céu. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sobre prontos para entrar na presença do Senhor glorioso. É um dos anjos que estão lá para entrar na presença do Senhor glorioso. Os dois ficaram assustados e caíram com o rosto por terra, cheio de medo. Rafael, porém, lhe disse: Não tenha medo, que a paz esteja com vocês. Bendigam, diz coisas maravilhosas, bendiz a Deus para sempre, né? O quanto Ele é bom. Se eu estivesse com vocês, se eu estive com vocês, não foi por vontade minha, mas Deus. É a Ele que vocês devem sempre bendizer, cantar hinos. Vocês pensavam que eu comia, mas era só aparência. Agora, bendigo ao Senhor na terra e agradeçam a Deus. Volto para aquele que me enviou. Escrevam tudo o que lhe aconteceu. E o anjo desapareceu. Olha só, uma fase importante que eu gostaria de comentar aqui. Eles pensavam que o anjo comia, mas era só aparência, ele não comia. E parecia que ele estava comendo, não é? E ele deixou bem claro que ele não comia. E depois disse: Você pensava que eu comia? Mas era só aparência. Agora bendiga ao Senhor da terra. Agradeça a Deus. Volte para aquele que me voltarei. Volto para aquele que me enviou. Escreva tudo o que lhe aconteceu. Olha só. Escreva tudo o que lhe aconteceu. E é um livro que fala que não é inspirado por Deus. Aí vem. Escreva tudo o que lhe aconteceu. E o anjo desapareceu. Eu acredito muito nisso aqui. Que pode acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele vai fazer o impossível acontecer. Eu creio, né? É cada um crê no que acredita. E o anjo desapareceu. A gente viu Deus fazendo desaparecer com o Tiago, né? Tiago, ele pregou para o eunuco, batizou ele, de repente ele foi aparecer em outro lugar. Quer dizer, ele desapareceu dali, apareceu, ele foi transladado de um lugar para o outro. E é isso aí, em vários momentos fala isso, então o anjo desapareceu, né? Ali na frente deles. Quando se levantaram, não puderam ver mais. Quando se levantaram, não puderam ver mais o anjo Rafael. Então louvaram a Deus e entoaram hinos, agradecendo-lhe as maravilhas que ele tinha realizado, porque o anjo de Deus tinha aparecido a eles. Gente, que história tremenda, que história linda. Não tem como descrever o quanto essa história é maravilhosa. Tobit disse: Bendito seja Deus que vive eternamente, e bendito o seu reino, que dura para sempre, pois é Ele quem castiga e tem piedade. Ele faz descer a mansão dos mortos e subir da grande perdição. E ninguém pode fugir da sua mão, e ninguém pode fugir das mãos de Deus. Celebrem a Deus, israelitas, diante das nações, porque Ele dispersou vocês entre elas, para proclamar a sua grandeza. Exaltem a Deus diante de todo ser vivo. Então vamos exaltar a Deus diante de todo ser vivo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Deus para todo sempre. Se Ele castiga, você
por causa das injustiças, também terá compaixão de todos vocês e as reunirá de todas as nações entre as quais foram espalhados. Se vocês se voltarem para Ele com todo o seu coração e com toda a sua alma, para praticar a verdade diante dele, então Ele se voltará para vocês e nunca mais lhe esconderá a sua face. Considere o que Ele fez para você e lhe agradeçam em alta voz. Bendigam o Senhor da justiça e exaltem o Rei dos séculos. Quando ele fala em alta voz, é quando você louva a Deus, quando você glorifica o nome de Deus, quando você está ali, né, louvando ao Senhor. Eu o celebro na terra dos meus exílios, né, onde a gente está presa aqui na terra. E mostro sua força e grandeza a um povo de pecadores. Voltem-se para ele, pecadores, e diante deles pratiquem a justiça. Talvez ele seja favorável a vocês e os trate com misericórdia. Eu exalto o meu Deus, minha alma louva ao Rei dos céus e se alegra com a sua grandeza. E aqui é a parte que Tobias começa a glorificar o Senhor, né? A dizer a grandeza. E aqui termina, né, esse cântico maravilhoso que ele prepara aí, né, para Deus. Termina as palavras do cântico de Tobias. Tobias morreu em paz com a idade de 112 anos e foi sepultado em Nínive com todas as honras. Tinha 62 anos quando ficou cego e depois que recuperou a vista, viveu feliz, praticou a esmola e continuou a bendizer a Deus e celebrar suas grandezas. Quando estava para morrer, chamou o seu filho Tobias e lhe deu estas recomendações: Filho, você vai ajuntar os seus filhos e mandar-me para a Média, pois eu creio que na palavra de Deus a respeito de Nínive, pronunciadas pelo profeta Naum, vai se cumprir e se realizar tudo o que os profetas de Israel, enviados por Deus, anunciaram contra a Assíria e contra Nínive. Nada ficará sem se realizar. Tudo acontecerá no tempo certo. Haverá mais segurança na Média do que na Assíria ou na Babilônia. Pois eu sei e acredito que vai acontecer tudo o que Deus disse e não falhará uma só palavra do que foi dito. Nossos irmãos que estão na terra de Israel serão recenseados, exilados para longe de sua bela pátria. Toda a terra de Israel se transformará no deserto. Samaria e Jerusalém ficarão no deserto. O templo será incendiado e ficará algum tempo em ruína. Você pode ver que aqui ele dá um conselho para o filho dele. E ele explica sobre a situação de Nínive, onde eles moram, que vai ser tudo saqueado, né? Aí por isso Deus mandou Jonas, né? Mas aqui Tobit já sabia o que Deus iria fazer, porque Deus quer uma vida longa e feliz para eles. Então Deus avisa, porque Deus avisa, Deus ensina aqueles que são profetas, aqueles que são obedientes a Deus. Mas Deus terá novamente misericórdia do seu povo e vai levá-los de volta para a terra de Israel. Eles reconstruirão o templo, menos belo que o primeiro, até que chegue o tempo determinado. Então todos voltarão do exílio, reconstruirão Jerusalém em seu esplendor, e o templo do Deus será reconstruído. O templo de Deus será reconstruído, como os profetas de Israel anunciaram. Todas as nações da terra se converterão e temerão a Deus com sinceridade. Eles todos abandonarão os ídolos que os enganarão com mentiras e bendirão como é justo o Deus de Israel. Como é legal, né, a gente saber que vai passar para aqueles momentos difíceis, mas aí todos vão depois entender que Deus é Deus. Porque são altos e baixos que é passado pela vida, né? E será um altos e baixos ali. E é isso aí. Antes de sua morte, porém, viu e ouviu falar da destruição de Nínive, viu os prisioneiros ninivitas serem levados para o exílio na Média por Ciaxares, rei da Média.
Tobíades bendisse a Deus pelo castigo dos ninivitas e assírios antes de morrer. Essa é a história de Tobit e de Tobíades e do anjo Rafael e de Sara. Deus era com eles e Deus permanece com eles e Deus permanece conosco. Deus permaneceu com eles naquela época. Assim Deus permanece conosco até hoje.